Olá, pessoas evoluídas! Você por acaso já percebeu que na ficção tem muito personagem que é alienígena, mas estritamente o visual dele é o de um humano? Isso é extremamente comum, você pode lembrar aí os Kryptonianos, que nem o Superman, você tem os Saiyajins do Dragon Ball, e perceba, não é nem o caso de serem algumas espécies que são derivados de humanos, não, são espécies que surgiram em locais muito distantes e que têm essa forma exatamente igual dos humanos aqui da Terra. Dá para considerar, por exemplo, até mesmo os humanos que a gente tem no Star Wars como sendo não humanos, né? Eles são de uma galáxia muito distante. Então lá eles surgiram, ficaram com essa aparência idêntica de um humano daqui da Terra, mas não são derivados dos humanos daqui da Terra. Claro que a questão aqui vai ser uma situação completamente fictícia, não se preocupando em levar em consideração essas questões biológicas. Mas por motivos da diversão em relação ao debate, queria levantar essa bola aqui pra gente. É muito mais fácil para essas franquias fictícias venderem os seus produtos exibindo uma imagem de alguém que parece um ser humano. Eles poderiam colocar algum personagem que fosse um alienígena, mas imagina que ele tivesse uma aparência típica de, sei lá, de um monstro do Power Rangers. Aquilo ali vai causar uma certa reação das pessoas a não criar uma sensação de representatividade. Aquilo é um monstro, é um ET, né? Tipicamente igual a gente já viu o xenomorfo. A gente tem o ET, o extraterrestre, tem o predador e inúmeros outros alienígenas da ficção que podem ser considerados coisas monstruosas ou não. Mas a questão aqui é que existe sim um conceito dentro da biologia que pode indicar pra gente que em um outro planeta, seja lá onde ele estiver, a chance de que um alienígena possa se parecer com o humano é uma chance muito boa. Mas como? Como que isso pode ser possível? Isso pode ser possível por causa das condições físico-químicas do ambiente em que essa espécie vai viver. Porque a gente não pode nunca se esquecer, no fundo, nosso corpo é uma máquina orgânica que depende das condições químicas e físicas do ambiente. São essas condições que criam a famosíssima seleção natural, né, trazida aí por Charles Darwin lá em 1859 no livro A Origem das Espécies. Se o ambiente tem certa condição de vegetação, de temperatura, de umidade do ar, de luminosidade, de pressão atmosférica, de radioatividade, inúmeras e inúmeras condições, o indivíduo tem que estar adaptado a sobreviver ali. Se nasce um indivíduo com uma característica um pouco diferente do que a população dominante, aí a seleção natural entra em ação. Ela vai indicar se essa característica nova desse indivíduo, ela o torna mais apto ou não a sobreviver. Se sim, ele vai deixar seus descendentes, vai ter filhotes com essa nova característica, talvez alguns da sua prole tenham ela mais proeminente, e isso vai se moldando ao longo dos séculos. Então a grande questão é, nesse universo tão gigantesco igual o nosso, com tantos bilhões de estrelas, e essas estrelas podendo ter bilhões de planetas, nesses bilhões de galáxias, a chance é muito boa da gente ter uma estrela similar ao Sol, que orbitando ao redor dela tenha um planeta similar à Terra, porque vai estar numa região da órbita dessa estrela chamada de zona habitável, e se a matéria da qual esse planeta for feito tiver silício, tiver água, tiver nitrogênio, tiver amônia, as condições adequadas para a formação de uma vida que nem o que a gente supõe que aconteceu aqui na Terra, não custa nada que talvez essas condições físico-químicas do ambiente exerçam então essa pressão evolutiva de produzir indivíduos que acabem ficando similares com o que aconteceu aqui na Terra. Fazendo uma analogia grotesca, é a mesma coisa que se eu pegar e colocar em cima de uma mesa pão, manteiga, queijo e presunto soltos e pede para alguém criar uma receita a partir daquilo ali. A chance dela fazer um sanduíche é muito alta. E se você coloca esses mesmos ingredientes na cozinha de outra pessoa, faz aí alguma receita, ela talvez faça um sanduíche também, porque as condições são essas, é o que tem, é o que dá para fazer. Diferentemente, se eu imaginar, por exemplo, um planeta que não tem muito carbono disponível, só que na tabela periódica a gente tem na mesma família do carbono o silício, que é outro elemento que vai poder fazer 4 ligações, e vai que com o silício talvez seja possível ser feita ali uma estrutura que seja viva. Aí você estaria formando organismos à base de silício. Sabe-se lá o que pode ter acontecido, por exemplo, em Cybertron. Quem conhece a história de Transformers sabe do que eu estou falando. Os indivíduos não têm essa estrutura orgânica que a gente aqui na Terra tem. Ou seja, vamos chegando agora no conceito que eu falei. Graças ao molde que a seleção natural cria nos indivíduos de acordo com as condições físicas e químicas do ambiente. Às vezes você pode pegar indivíduos e fazerem eles ficarem com a mesma estrutura corporal, mesmo tendo origens diferentes. Isso é um conceito chamado de convergência evolutiva. E você verifica isso facilmente em várias espécies que a gente tem aqui na Terra. Por exemplo, pensa num
tubarão e pensa num golfinho. Se você estiver muito afastado deles e olhar ele de muito longe, talvez você não saiba diferenciar qual que é qual. Você só vai saber se você chegar perto. Por quê? O corpo deles é muito parecido. É um corpo bem hidrodinâmico, pontudo na frente, coloração acinzentada, mais escura em cima, mais clara embaixo, com suas nadadeiras laterais. Tudo isso porque é esse tipo de formato corporal para o animal desse porte que fez sucesso na água. Tem um outro muito similar também, mas já foi extinto, que é o caso do ictiosauro. Então olha só esses três animais. Um é um peixe muito antigo, o ictiosauro também é bem antigo, já foi extinto, mas era um réptil, e por fim o golfinho sendo um mamífero. Então o peixe sempre se manteve presente na água, foi a primeira ramificação desses animais. Dentro desses três animais, ele é o de linhagem mais antiga. Depois veio a linhagem dos répteis, que foram animais que saíram da água, se afastaram e vivem em ambiente terrestre. Só que dentro de alguma linhagem, de alguma população, alguns indivíduos produziram características favoráveis a sobreviver na água. Então eles foram sobreviver na água. Ou seja, uma pressão evolutiva levou eles de volta a ter esse formato que fez ele ficar similar ao que era o peixe. A mesma coisa com o mamífero. Alguma linhagem de um animal terrestre, no caso era o Paxetos, um animal que já foi extinto, sofreu pressões evolutivas que deram origem às baleias, os cetáceos, né? O golfinho está incluso no grupo dos cetáceos, voltando a ficar com aquela estrutura corporal bem hidrodinâmica, bem similar ao ictiosauro e ao próprio tubarão. Ou seja, se as condições do ambiente forem similares, é muito provável que os corpos dos indivíduos se tornem muito similares. Pode ter muita coisa diferente, com certeza. Por exemplo, olha esse animal que vai aparecer aqui. Você olha isso, pô, parece que veio de um filme de ficção científica, mas não. É um animal, só que fóssil, já não existe mais. Se você encontrasse um animal desse em outro planeta, aí você poderia dizer, bem alienígena, mas não, terráqueo. Então o resumo da história é, na ficção, apesar da gente ter muitos alienígenas que têm uma aparência mais humanoide, talvez isso não seja uma grande falha, porque se as condições do planeta desses alienígenas forem muito similares às da Terra, a convergência evolutiva, graças à seleção natural, pode acabar acontecendo e aí a gente ficar com alienígenas que parecem muito com os seres humanos. Mas como a gente nunca encontrou nenhum, não dá pra gente ter certeza de muita coisa, continua aí o mistério, permitindo esse debate gostoso aí, saudável de acontecer. Deixa um like aí se gostou do vídeo, se inscreve aí no canal para mais bate-papos científicos e resoluções de prova de vestibular. Valeu, até a próxima!